Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meus irmãos, e hoje nós vamos falar de Evangelho. Essa citação do nosso professor Denis Arrivaio, ele separou Evangelho, que tem muito material, o Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, que vai nos retratar aqui algo muito útil, de muita reflexão para todos nós. Mas vamos começar fazendo a nossa prece. Vamos orar? Amor de nossas vidas. Amor querido. Quando o Senhor se reunia na casa de Pedro, ou mesmo no lago do Tiberíades, e que a multidão te seguia para ouvir as tuas lições, e aquele momento era ímpar, era único. Sentar para te ouvir, nos ensinaste a estarmos sentados, assentados, para te ouvir. E se hoje buscamos o Evangelho no lar, é porque aprendemos o quão bom, quanta paz nos traz nos sentar para te ouvir. Obrigada, Jesus. São lições que nos fazem pensar melhor. São lições que nos convidam a mudar de atitude para melhor. Então, nessa noite, Senhor, como outrora te buscamos para te ouvir. Que os teus mensageiros que aqui estão possam conduzir o nosso Evangelho. Que possamos ouvir o que precisamos ouvir. E que os nossos anjos de guarda, que estão ao nosso lado, aproveitando esse momento, que nós possamos ouvi-los, que nós possamos, através do auxílio deles, interpretar melhor a lição, internalizar, e que para essa lição possa ser completa, compreendida, é necessária a vivência. Não queremos mais informação. Buscamos, Senhor, conhecimento. E conhecimento é resultado de vivência. Obrigada. É em teu nome que aqui estamos e te pedimos a permissão para iniciar mais um Evangelho. Graça te damos. Assim seja. E temos pensado bastante em relação à informação e ao conhecimento. Então, quantas vezes a gente faz uma faculdade, um curso, um nível superior, e obtemos apenas informações. Por que apenas informações? Porque muitas vezes, vamos pegar quem está na área da saúde,
Quando você está na área da saúde, que você escolhe estudar a área da saúde, que você vai lidar com as funções do nosso organismo, que nós vamos entender como deve cuidar do organismo, isso tudo são informações. Quando nós vamos para o nosso dia a dia e que nós não levamos essa informação, ela não se torna um conhecimento. É apenas uma informação. Então, quando a gente usa o termo conhecimento, a gente está falando da informação unido com a vivência. Agora, isso é um conhecimento. Então, eu estou pegando a parte acadêmica. Então, se eu pego alguém da área da saúde utilizando álcool, utilizando cigarro, utilizando drogas ilícitas, comendo de forma equivocada, dormindo pouco. Então, tudo que ele aprendeu na sua faculdade foi apenas uma informação. Isso não faz parte da vida dele. Logo, não tem um conhecimento. Então, quando a gente pega a parte religiosa, a gente também pode, ao longo desses milênios, ter obtido só informação. Mas isso não fez parte do conhecimento, ou seja, da vivência. Então, conhecimento é vivência. Se eu pegar um papagaio e ficar aqui repetindo uma fala, ele será capaz de repetir. Então, muitas vezes, é o que fazemos com a informação. Nos tornamos apenas um papagaio que repete, mas que não conhece. Para conhecer, temos que viver. Evangelho é isso. E precisamos nos esforçar para que isso se torne um conhecimento. Essa fala de hoje que está no Evangelho, aqui nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 1 a 20, o Kardec pegou. E depois ele pegou de Lucas, capítulo 11, versículo de 37 a 40. Quando o nosso Senhor Jesus veio, vamos parar para pensar, vamos nos ambientar. Que quando Jesus chegou, já havia a Torá, o livro dos nossos irmãos hebreus. E ali no livro hebreu, nós tínhamos os livros de Moisés, nós tínhamos o livro de canção, que eram os salmos, nós tínhamos os livros dos profetas trazendo lições. E quando a gente estuda Jesus, a gente vai perceber que várias vezes Jesus citou a Torá. E nós tínhamos também na Torá os 10 mandamentos. Enviado por Deus, pelos espíritos superiores em nome de Deus, através da pneumatografia. Nossa, tia, que palavra é essa? A escrita direta, que foi essa escrita na pedra. Então, se nós pegarmos o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, que os nossos irmãos judeus chamam de Torá, nós temos ali lições grandiosas de conduta moral e nós temos lições grandiosas de respeito à divindade, de respeito aos pais, de respeito uns aos outros. Mas o que fizeram? Deturparam, moldaram, adaptaram aos seus costumes, às suas necessidades e aos seus interesses. Então, nós, como sociedade, temos feito isso várias e várias vezes. Inclusive, estamos repetindo com o Espiritismo. Se eu gosto de um determinado ponto, eu quero pegar o Espiritismo, moldar o Espiritismo para que ele possa anuir com aquilo que eu gosto. Por exemplo, nós temos o Livro dos Médiuns, capítulo que vai falar da evocação. E logo depois temos mediunidade nos animais. A obra é clara,
existe erraticidade para animais. A obra é clara. Quando um animal desencarna, o princípio espiritual que habita ali é direcionado para um novo animal. Imediatamente. Ponto. Livro dos Médiuns. Mas nós temos uma equipe, um grupo que quer pegar tudo isso, colocar na lata do lixo e criar formas que venha a adaptar a sua crença aos seus pensamentos, deturpando o que o Espiritismo nos fala. Muitas vezes até servindo de risadas para muita gente. Então, isso também aconteceu com o judaísmo. Isso também aconteceu com a Torá. Nós temos o 5º mandamento, não matarás. E se a gente for estudar a obra Paulo Estevo, a gente vê o Saulo, doutor Saulo de Tarso, mandando apedrejar Estevão. A gente vê Jesus sendo abordado com uma mulher, jogaram a mulher aos seus pés e ela seria apedrejada em praça pública, contrariando um mandamento, não matarás. Então, esse é o grande problema da sociedade. Deus manda a lei, manda os profetas. O nosso Senhor Jesus veio, trouxe as lições e a gente quer deturpar tudo. Então, Jesus se deparou com tudo isso. Aonde a regra era mais importante do que o ser humano. Então, quando Jesus curava, e algumas vezes ele curou no sábado. Por que quando ele foi curar aquele cego, ele pegou o barro, cuspiu, fez um melequê, e era sábado, e passou nos olhos? O cidadão nasceu cego, nunca tinha enxergado. O cidadão voltou a enxergar. Sabe o que os sacerdotes perguntaram? Mas como que ele fez isso no sábado? No sábado não pode fazer. Eles não se atentaram, não quiseram olhar para o óbvio. Ele curou um homem que era cego. Mas as pessoas estavam muito mais presas em quê? Nas regras. Vou trazer um exemplo desse para nós espíritas. Estamos lá distribuindo a cesta. Chega uma senhorinha, fala das suas necessidades e a gente diz assim, senhora, a entidade diz assim, minha irmã, perdoe, mas a senhora não está inscrita, então a senhora não poderá ganhar a cesta básica. Mas não, senhora, não. Ou então, fixo no horário. É tanta hora. Não, passou do horário, acabou, senhora. Acabou. Isso é nós estarmos bitolados às regras humanas, abrindo mão das regras divinas, que é o amor, que é o cuidai-vos uns dos outros. Então, Jesus ia de frente com isso. Jesus questionava. Quer dizer, se o teu gado cair ali no buraco, teu carneiro, cordeiro, seja lá o que for, tu vai deixar ele morrer lá só porque é sábado? Tu não vai tirar ele, não? Então era isso, essa hipocrisia que existia e que existe ainda até hoje. Então nós não devemos colocar as diretrizes frente à necessidade humana. Então nós vamos ver aqui nessa fala de Jesus, Jesus confrontando
o que eles faziam com a Torá. Porque eles estavam fazendo o contrário da Torá. Por isso é que Jesus pergunta ao doutor da lei: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso era uma lição dos hebreus. Era uma regra criada pelos sacerdotes. Essa regra não foi Jesus que criou. Por isso que ele perguntou o que está escrito na lei. Quando eles falavam da Torá, eles chamavam de lei. Jesus diz: muito bem, respondestes muito bem. Faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Vamos para o texto? Muito bom esse material. Eu adoro o Evangelho. Vamos ver aqui. Então, os escribas. Quem eram os escribas? Era uma espécie de secretário. O escriba era aquele que fazia as anotações. Era um intelectual também. Porque escrever era uma profissão. Escriba. Escrever não era algo que todos sabiam. Eram poucos, porque era uma arte. Escrever era uma arte. Tinha técnica. Você tinha material caríssimo, que eram os pergaminhos, que era a pele de animal, que tinha que passar por um processo longo até virar aquele rolo. E a escrita não podia errar. Então era uma profissão. Se você quisesse escrever uma carta para alguém, você tinha que ir até um escriba e pagar para isso. Então eram poucos os que sabiam escrever. Então qual era a forma do ensino? Era o ensino oral. Por isso as parábolas. As parábolas eram forma de fixar a lição. Então a parábola era um recurso pedagógico e era um recurso utilizado naquela época, porque as pessoas memorizavam. Por exemplo, a gente está aqui, a gente vai anotando. Naquela época não tinha como anotar. Então Jesus falava e Levi, que é o Mateus, o cobrador de impostos, que era inclusive primo de Jesus, também chamado de irmão de Jesus, porque primo, dentro da cultura hebraica, eles são chamados de irmãos. Por isso a passagem: tua mãe e teus irmãos estão aí. Esses irmãos eram quem? Os primos, que era Levi, que é o Mateus, Judas Tadeu, não é o Judas Iscariotes, é o Judas Tadeu, que eram irmãos, e Tiago, o menor. Tia, onde a senhora achou isso? Boa Nova, também está no nosso canal. Capítulo 5 do livro Boa Nova explica isso muito bem. Então já sabemos quem são os escribas. Então os escribas e os fariseus, outra informação. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que tinham todo o conhecimento da Torá e que ensinavam. Lembra do papagaio? Lembra da informação? Era o que eles tinham. A informação, e eles replicavam a informação, mas não viviam, ou seja, não tinham conhecimento. Então o fariseu era aquele que usava as roupas, né, que fazia com que o identificasse como o fariseu. Paulo era um fariseu. Era um daqueles que tinha toda a informação e que ensinava. Né? Então esses são os fariseus. Então os escribas, os secretários. Os fariseus, os conhecedores da lei. Os que tinham toda a informação e que ensinavam. Estamos juntos? Então os escribas e os fariseus, ou seja, dois intelectuais, que tinham vindo de Jerusalém. Quando a gente pega ali a Palestina,
Jerusalém era a cidade, vou colocar o termo cidade, mas era a localização onde tinha o templo. O templo Sião ficava em Jerusalém. Era o ambiente da intelectualidade, dos fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes. E para eles, Deus habitava ali dentro do templo. Então, quando tinha qualquer festa, dessas festas do judaísmo da época, né, por exemplo, a Páscoa é uma festa judaica. É a comemoração do povo hebreu quando saiu do Egito. Pentecoste é também uma comemoração do judaísmo. Era o recebimento dos 10 mandamentos. Então, isso eles tinham festas. Então, se um judeu, um hebreu, estivesse em qualquer localidade fora de Jerusalém, ele tinha que ir para o templo para comemorar lá. Por exemplo, a crucificação de Jesus, Jesus estava onde? Jesus estava na Galileia. Ficava lá na Galileia. Ali dentro da Galileia tinha várias aldeias. Então Jesus era um galileu, estava ali na Galileia. Mas na Páscoa, a gente vê isso desde a infância dele, eles faziam mesmo a peregrinação para chegar até lá. Ele tinha que ir para Jerusalém, ele se submetia a isso, né? Era uma regra e ele fazia isso. Por isso que naquela Páscoa que ele foi a Jerusalém, ele foi morto naquela Páscoa. Lembra que quando ele entrou em Jerusalém, ele foi recebido assim, nossa, recebido como um rei, ele entrando sobre um burrinho. Lembram disso? Então ali era uma Páscoa, ou seja, todos os judeus que estavam em várias localidades tinham que ir para Jerusalém para as comemorações. São várias comemorações, várias festas, e eles têm que ir para o templo, porque para eles, naquela época, Deus habitava dentro do templo. E você vê que hoje ainda muitos carregam essa concepção. A pessoa está numa determinada religião e ela tem a certeza que só a religião dela é a certa. Todas as demais, ou seja, Deus só habita naquela religião. Então isso é um comportamento atávico, isso é um comportamento milenar que a gente repete quando estamos frente à religião. Então, olha quantas informações, eu tenho certeza que você está com a caneta e caderno anotando isso daí, né? Hoje a gente sabe escrever, né? Então a gente anota. Então, por isso eles tinham vindo de Jerusalém, ou seja, vieram do templo, vieram talvez de alguma festa, estavam em oração, estavam em comunhão com Deus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram de Jesus e lhe disseram. A criatura está saindo do templo, saindo do encontro com Deus, essa coisa externa. Quando é que nós vamos entender que Deus não está fora? Que ninguém conversa com Deus com palavras? Aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, abre aspas, olha o que os fariseus e os escribas, dois intelectuais, falaram para Jesus. Abre aspas. Por que violam os teus discípulos? Discípulo, ele não está se referindo só aos 12. Discípulo é o aluno. Discípulo é o seguidor. Por que violam os teus discípulos? Olha aqui. A tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? O fariseu e o escriba, eles não olham para os discípulos e dizem, como são homens bons, como estão ensinando o amor. Os teus discípulos não os lavam as mãos antes das refeições. O que era mais importante para eles? A alma
ou a forma, as regras? Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, já que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Eu devo lavar as mãos antes da refeição para mim não pegar uma verme, para mim não contaminar o alimento. É higiene. Mas o fato de eu lavar as mãos ou não lavar, isso não vai me tornar um ser humano melhor. De que me vale passar álcool nas mãos se a minha boca é suja? Se minha alma está infectada, em qualquer lugar que eu possa ir, eu contamino as pessoas com fofoca, com a ira, com a revolta. Para onde eu vou, a minha fala é para dividir as pessoas. Quer contaminação pior do que essa? Vamos ver a fala de Jesus. Jesus lhes respondeu, lembrando que o amor que Jesus tem aos seus discípulos, esse mesmo amor ele tem ao publicano, ao fariseu e ao escriba, a Herodes, a Pilatos, a todos. Principalmente por amarmos, jamais anuir com o crime. Quem ama jamais vai anuir com o crime. Quem ama jamais vai anuir com o erro. Quem ama adverte, discorda, por mais que o outro não goste. Jesus lhes respondeu, abre aspas, olha só, por que violais vós outros, vocês, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Gente, olha, isso aqui deve ter estremecido tudo. A fala de Jesus é carregada de muito amor e de muita firmeza. Por que violais vós o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Então, eles questionam por que os discípulos não lavam as mãos antes das refeições. E Jesus questiona, por que vocês... Olha só como ele fala aqui, ó. Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? É como a gente estava falando. Quantas coisas nós vamos criando, violando o que a doutrina nos fala? Aí continua Jesus. Porque Deus pôs este mandamento. Aí ele vai pegar o decálogo. Porque Deus pôs este mandamento. Olha só. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque esse é um dos mandamentos. Está lá nos 10. E este outro. Seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Seja punido de morte. Olha só que interessante. Não interessa se seu pai não foi bom, não interessa se a sua mãe foi boa, você está no mundo. Você nasceu. Alguém cuidou de ti quando era miudinho. Isso já nos deixa um débito enorme. E Jesus pega esses 2 tópicos e coloca lá. E vem Jesus. E vós outros, escriba e fariseu. Ele não está falando para o povo, não. Ele está falando para 2 intelectuais que conhecem a Torá. E vós outros, no entanto, dizeis:
Aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai e a sua mãe. Olha a lei que eles criaram. Você não precisa honrar pai, não precisa honrar mãe, precisa honrar Deus. Se você honrar a Deus, pai e mãe não tem importância. Essa foi uma lei que eles criaram. Aí vem Jesus. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então você pega a sua tradição, cria uma nova regra e inutiliza o decálogo, aonde Deus grifou na pedra: honra a teu pai e a tua mãe. Então quando a gente fala em Jesus, o pessoal pensa que Jesus era... Não. Se ele calou frente a Pilatos, é porque ele sabia que ali não tinha o que falar. Tornam assim inútil, aqui é Jesus, tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Continua a fala dele. Hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías. Agora ele pega, porque ele está falando com dois seres intelectuais que conhecem muito bem a lei. Os escribas, eles copiavam toda a Torá. Sabiam aquilo de cor. Hipócritas. Bem profetizou Isaías, um dos profetas que está lá na Torá. Quando disse, ele vai citar agora, Jesus citando Isaías. Então tem pessoas que dizem assim: não precisa ler o Antigo Testamento. Não precisa não, é tolice. Jesus está citando Isaías. Isaías está no Antigo Testamento, que os judeus chamam de Torá. Como é que eu não tenho que ler a Torá? Como é que eu não tenho que ler o Antigo Testamento? Agora, o pior erro e o maior crime, os historiadores chamam de crime, tem até um termo específico que eu não lembro agora, é você pegar um texto de mais de 3.000 anos atrás e querer interpretar com o contexto de hoje. Então, para eu ler um texto de 3.000 anos atrás, eu tenho que conhecer o contexto de 3.000 anos atrás. Senão, eu não vou entender. Hipócritas. Bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra com os lábios. Ele está citando Isaías. Mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Olha a citação de Isaías. Ou seja, me honram de lábios, de fala. Vou repetir. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração, sentimento, está longe de mim. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. E por que ele está falando isso? Ensinando máximas e ordenações. Porque ele está falando com o fariseu. Ou seja, com aquele que palestra, com aquele que fala, com aquele que se veste, com todos os aparatos de um sacerdote, para que todos possam olhar e o identificar. Uau, lá vem o fariseu. Porque a veste era pesada, era uma veste cheia de púrpura. Só lábios. Nada de vivência. Meus irmãos, quando Jesus se vestiu de escravo,
se despiu, tirou a sua roupa, a sua bata, a sua túnica, colocou um pano no seu ventre, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E isso era uma atitude para os escravos mais inferiores, vamos dizer assim, dentro da condição social. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior entre eles depois de Jesus. Jesus, ouvindo aquela discussão, se vestiu de escravo e foi lavar os pés. Todos ficaram congelados. E Pedro, que era o mais velho, disse: os meus irmãos estão sendo como se fossem assim perversos em permitirem que tu lave os pés deles. Eu não vou permitir que tu lave os meus pés. Parecia bonito isso, né? Uma atitude assim de, que legal isso, né? Primeira coisa, ele humilhou os seus colegas. E ele humilhou porque ele se achou melhor do que eles. E Jesus conhece o coração de cada um. Pedro, não queira ser melhor do que os teus irmãos. E se tu não me permitires lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Esse é o Cristo. Essa sabedoria. E aí Pedro se desespera e diz: Senhor, lave os pés, lave a cabeça, lave o corpo todo. Ele disse: não, basta os pés. E Jesus termina dizendo: aquele que quer ser o maior de todos, seja o servo. Aquele que serve é o maior de todos. Aquele que quer ser servido, que quer ser amado, que quer ser reconhecido, esse é o menor de todos. É o infantil, é o vaidoso, é o orgulhoso. Então, sinal de evolução espiritual é a capacidade de servir constantemente. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Fecha aspas, porque Jesus citando Isaías. Depois, tendo chamado o povo, Jesus disse, abre aspas, escutai e compreendei bem isto. 2 pontos. Continua Jesus. Não é o que entra na boca que macula o homem. Lembra aqueles questionários sobre as mãos não lavadas? Por que as mãos, gente? Não tinha colher, não tinha garfo, não tinha faca. Eles comiam com as mãos, pegavam o alimento. Então era necessário higienizar a mão, mas isso era um ato de higiene, não é um ato moral. Então eles transformaram isso num ato moral. Seria desrespeito a Deus não lavar as mãos. Então, quando a gente coloca as regras como mais importante do que as coisas morais. Vamos dar um exemplo? Você é passista, você aplica passe no centro espírita. Você toca terror a semana inteira. Toma bebida alcoólica no domingo. Na quinta-feira é dia de aplicar passe. Aí você acha que você pode beber no domingo, pode chamar palavrão a semana inteira, pode tocar o terror a semana inteira, pode se alimentar de forma totalmente desequilibrada, em excesso. Aí na quinta-feira, hoje é dia de passe. Então hoje eu vou me santificar.
Hoje eu não vou discutir com ninguém, não vou chamar palavrão, não vou beber, vou comer pouquinho, porque eu vou aplicar o passe. Hipócrita. Isso não funciona. Isso é hipocrisia. Isso serve para reunião mediúnica. Isso serve para quem vai aplicar o passe. Isso serve para qualquer trabalho no centro espírita. O espírita, o cristão espírita verdadeiro, ele se esforça todos os dias para se tornar um humano melhor e luta contra as más tendências. Fala do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Abre aspas. Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração. E é o que torna impuro o homem. Porque quando ele fala em impuro, eles acreditavam que se você não lavasse as mãos, você se tornaria impuro. Então teria que passar por todo o processo de purificação junto ao templo. Então Jesus diz assim, não é o que entra pela boca que torna um homem impuro. O que identifica, o que torna um homem impuro é o que sai da boca dele. Por quê? Aí ele diz, o que sai da boca procede do coração, do sentimento. Porque é do coração que partem os maus pensamentos. Gente, isso é show. Uma alma nobre fala nobre. Uma alma impura tem a fala da impureza. Então, por isso é que os espíritos falam no livro dos médios que a gente reconhece a evolução de um espírito pela linguagem. E aí nós espíritas limitamos esse conceito em linguagem a algumas palavras difíceis, ou um tom manso, ou tremer a voz. É a fala de comum acordo com a lei divina. É a fala que se preocupa no que vai projetar na mente do outro com a sua fala. Então, se nós pegamos as obras de André Luiz, que não é um espírito superior, André Luiz não é um espírito superior, mas quem estava organizando é um espírito superior, Emmanuel. E se nós pegarmos André Luiz, é o repórter. Mas o conteúdo doutrinário é exatamente dos espíritos superiores. Você pode ver que em cada obra de André, nós vamos encontrar um mentor, um professor. E a gente percebe que em cada obra dessa, o texto que traz um grande conteúdo são dos professores, são desses espíritos nobres. Se a gente pega Missionário da Luz, o espírito é Alexandre. A gente pega um texto do Alexandre, é um espetáculo de informação. Mesmo quando eles vão falar de uma situação delicada, eles falam de situações complexas, difíceis, mas eles trazem de uma forma que não projeta em nossa mente, que estamos lendo, qualquer sentimento ou pensamento desagradável.
Nós vamos parar exatamente nessa fala de Jesus. Nós vamos voltar a esse parágrafo, tá? Que a gente vai retomar isso no nosso próximo encontro. Pergunto a vocês, foi bom? Obrigada, amor querido. Sentimos muito a tua presença. É como se tu estivesses verdadeiramente aqui, falando a cada um de nós. É como se estivéssemos te olhando mais uma vez para os teus olhos, mais uma vez ouvindo, mais uma vez ouvindo o teu chamado. Obrigada, Senhor. Obrigada pela presença dos amigos espirituais. E que nós possamos, Senhor, cuidar do nosso mundo interno e sabermos respeitar uns aos outros. Que a tua paz nos envolva. Obrigada aos amigos espirituais que aqui estão conduzindo o nosso trabalho, o nosso evangelho. Rogamos, Senhor, a tua bênção a todos nós. Abençoa o nosso lar, a nossa vida, Senhor. Muito obrigada. Amor de nossa vida. Graças a ti damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.